Olá, graça e paz. Seja bem-vindo à live de terça-feira. Essa é a primeira live da semana, quando nós vamos continuar pensando sobre as maneiras de vivermos de maneira transcendente, ou seja, de vivermos sem sermos limitados pelos limites deste mundo, das coisas deste mundo, porque afinal de contas, nós não somos cidadãos deste mundo, nossa pátria é o céu, nós somos cidadãos dos céus, diz o apóstolo Paulo lá em Filipenses capítulo 3. Então, muito obrigado por você estar acompanhando essa live, eu quero já te motivar, se você quer deixar alguma pergunta, quem sabe enquanto nós estamos conversando, você tem aí algum versículo, alguma ideia, alguma sugestão que você queira compartilhar no comentário. Porque quando você compartilha no comentário, você me dá uma ideia e também você dá ideia para outras pessoas. Quem sabe pode ser uma música que você conhece, um louvor que combina com o que nós estamos dizendo assim. Você pode comentar, dizer assim, olha, irmãos, eu gosto muito de ouvir aquela música, ela me ajuda a entender melhor, ou traz paz ao meu coração, né? E aí você pode comentar alguma coisa. Você também pode mandar um pedido de oração, pode ser até mesmo no WhatsApp, né? Os irmãos compartilham um pedido de oração pelo WhatsApp, mas se você quiser fazer também aqui nos comentários, tanto no Facebook quanto no YouTube, há o espaço aí para você fazer um comentário, ok? Mas eu te convido a permanecer aí, a ficarmos juntinhos. Nós vamos ter aí mais alguns minutos, né? No máximo 30 minutos, as nossas lives têm tido esse tempo, para conversarmos sobre a transcendência, sobre como crescer em transcendência, como vivermos sem sermos limitados pelos limites naturais deste mundo, para conseguirmos viver com eles, sem deixar que eles nos tornem pessoas menores, mas vivermos plenamente dentro dos limites que Deus colocou de maneira transcendente. Sim, é possível fazer isso. A Bíblia está cheia de histórias de pessoas que fizeram coisas surpreendentes, coisas que fazem com que elas vão além de si mesmas. Por exemplo, o texto lá de Hebreus, capítulo 11, que narra os heróis da fé. Aquela parte que fala assim, eles da fraqueza, eles tiraram força. Como é que se faz isso? Normalmente, o fraco, ele se entrega, ele se rende, ele desiste, ele para no meio do caminho. Mas aí a Bíblia diz que um grande número de pessoas da fraqueza conseguem tirar forças. Eu quero ser uma pessoa assim. E você? Você gostaria de ser uma pessoa também que da fraqueza tira força? De uma luta, de uma dificuldade, você tira força? Estou me lembrando aqui de uma frase motivacional que diz assim, quando a vida te dá limões, faça uma limonada, né? Então é uma ideia, é uma sugestão para nós lidarmos com as lutas ou as dificuldades ou os limites que nós temos nesse mundo e vivermos de maneira que a gente não seja limitado, que esses limites não nos diminuam, mas transcendermos. Nós temos uma mente dada por Deus que nos consegue fazer com que nós pensemos em coisas que vão além de nós mesmos. Nós podemos imaginar, podemos crer, podemos ter esperança. E isso faz com que as coisas que acontecem conosco agora não nos prendam apenas aqui, e assim vivemos de maneira transcendente. Você certamente já foi em shopping alguma vez
E faz tempo que a gente não vai, né? Por conta dessa pandemia aí, né? Tá fechado. Agora voltou a abrir num horário diferenciado, mas voltou a abrir. Mas quando nós vamos num shopping, em um lugar grande, você está procurando uma loja, você vai no shopping comprar um tênis e você não é muito acostumado a ir naquele shopping, e você chega na entrada, e na entrada tem um painel, e aí você vai naquele painel, né, e você vai procurar onde é que está a loja que você quer ir. E lá naquele painel, que indica o posicionamento de cada uma das lojas, normalmente tem lá uma seta indicando onde você está, com a seguinte frase: você está aqui. Você está aqui. E isso é básico, porque para sabermos onde queremos chegar, nós temos que saber onde nós estamos, para saber o caminho onde podemos chegar até o nosso objetivo. Então, a primeira coisa que nós precisamos de aprender a fazer é reconhecer quem nós somos, é assumir quem nós somos, assumir as nossas limitações, assumir a nossa natureza. A pessoa que viveu, o ser humano que viveu de maneira mais transcendente possível, certamente foi o Senhor Jesus. Aliás, Jesus, ele é o exemplo do ser humano perfeito. Uma pergunta que nos ajuda a lidar com os questionamentos do dia a dia é quando nós perguntamos assim: o que Jesus faria nessa situação? Ou como será que Jesus lidou com essa situação? E então, a partir do conhecimento bíblico que a gente tem, o Espírito Santo leva-nos a entender como foi que Jesus lidou. Jesus, ele foi o ser humano que viveu de maneira mais completa a sua humanidade e também a transcendência, porque ele não era apenas humano, ele também era Deus. Nós não entendemos muito bem essas duas naturezas convivendo juntas na mesma pessoa. Jesus era humano, ele nasceu, ele teve que crescer fisicamente, ele teve que crescer intelectualmente. Ele não era um bebê que conhecia todas as coisas. Não, ele teve que crescer, teve que aprender a ler, teve que aprender a escrever, teve que aprender a falar. Ele era 100% humano. Ele mesmo diz assim: o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Ele declara algumas vezes que ele tem fome, que ele tem sede, que ele sente cansaço. Nós somos seres humanos. Na linguagem do apóstolo Paulo, lá em Romanos, ele fala assim que nós somos barro. O reconhecimento ou assumir quem nós somos, do que natureza nós somos feitos, nos ajuda a lidar com a transcendência, nos ajuda a perceber quando é que nós estamos conseguindo ir além, ultrapassar os limites que os limites desse mundo querem nos impor, ou os limites da nossa natureza querem nos impor. Somos seres humanos, criados por Deus, com características peculiares e com bênçãos também peculiares. Às vezes as pessoas, ou às vezes nós temos, uma certa irritação com o modo como nós somos. Isso é muito comum com adolescentes, por exemplo. Adolescentes, eles o seu corpo começa a tomar forma, muda a voz, vai tomando forma, as meninas vai tomando forma de mulher, os meninos vai tomando forma de homem, vai começando a nascer pelos, e nós vamos começando a tomar forma. E nesse processo de transformação, muitas vezes nós nos sentimos incomodados com o que nós somos. E esse sentimento, ele não contribui para desfrutarmos daquele momento, que também é um momento bonito, que pode ser olhado como um momento de novas coisas acontecendo, de novidades, de bênçãos, de ganhos. Mas às vezes nós olhamos para a nossa vida, para quem nós somos, e apenas lamentamos.
Então, um adolescente podia pensar assim: olha que bom, minha voz está engrossando. Olha que bom, meus braços estão ficando mais fortes, minhas pernas estão ficando mais fortes. Estou virando homem. Mas muitas vezes, nossa maneira de ver não é assim. Nós comparamos. Não, mas eu não estou tão forte quanto fulano, quanto aquela atriz, aquele artista. Meu cabelo não é assim, meu corpo não é assim, minhas pernas não são assim. E não aceitamos quem nós somos. Isso faz com que a gente viva já abaixo, até mesmo daquilo que nós somos. Nós ficamos nos sentindo diminuídos, pequenos, insatisfeitos com aquilo que Deus nos deu. Deus fez a mim, Deus fez a você como seres humanos. Deus nos deu um corpo com suas características peculiares. Uns têm mais cabelos, outros têm menos cabelo, né? Somos seres humanos. Quando aceitamos quem nós somos, onde nós estamos, nós temos uma base. Mas não é apenas aceitar, assumir, porque não tem o que fazer. É assumir com alegria. Deus, o Senhor me fez homem. O Senhor me fez mulher. Como homem e eu como mulher, eu tenho as minhas necessidades, eu tenho os meus defeitos, eu tenho as minhas qualidades. Obrigado pelo modo como o Senhor me fez. Eu não sei se você teve dificuldade de aceitação, de autoaceitação, quando você era adolescente. Eu me lembro que eu fui em um congresso nacional de adolescentes, em 1989. Aconteceu lá em Governador Valadares. E lá naquele congresso, o pastor fez nós escrevermos a nossa Bíblia. Não é pecado escrever na Bíblia, né? Eu escrevi lá no final da Bíblia uma frase. Ele pregou uma mensagem que falava sobre a autoaceitação. Ele pregou uma mensagem que não era para nós, baseado naquele texto em que o apóstolo Paulo fala para Timóteo: ninguém despreze a sua mocidade. E aí ele fala assim, que a primeira pessoa que precisa não desprezar a sua mocidade é a própria pessoa, o próprio moço, no caso, né? O moço, a moça. Né? Mas ninguém deve desprezar-se a si mesmo, desprezar quem você é, desprezar as qualidades que Deus lhe deu. Nós temos que nos relacionar bem conosco, assumir que nós somos seres humanos. Eu tenho necessidades, eu tenho fraquezas, é assim que eu sou. Nós não podemos negar. A negação é muito perigosa. Mas deixa eu terminar de contar essa história. Lá naquele congresso, então, o pastor pediu para nós escrever, o pastor Jeremias Pereira, lá de Belo Horizonte, ele pediu para nós escrevermos na capa da Bíblia, e eu escrevi lá: sendo eu o que eu sou, sendo eu o que eu sou, com as minhas dificuldades, com as minhas lutas, com as minhas fraquezas, com os meus defeitos, com as minhas manias, com as minhas esquisitices. Sendo eu o que eu sou, Deus pode fazer de mim uma bênção, um vencedor. É básico. Para que você viva de maneira transcendente, você tem que aceitar quem você é, sendo eu o que eu sou. Porque às vezes as pessoas queriam ser outra pessoa, queriam ter outro jeito. Você já não pensou assim: eu não gostaria de ter esse temperamento. Eu gostaria de ter um temperamento igual ao do fulano, igual ao do ciclano. É muito comum crianças quererem ter o pai igual o pai do amiguinho. Me lembro de uma vez, uma menina que era amiga da Raquel, dizer para ela assim, e eu estava perto, eu ouvi: Raquel, eu queria ter um pai igual ao seu pai. O pai dela é um ótimo pai, cara, gente boa demais, meu amigo lá de Belo Horizonte. Mas as crianças têm esse negócio, elas querem ter o que o outro tem, mas às vezes até nós adultos, às vezes quando nós nos deparamos com alguma falha, nós ficamos dizendo assim: mas por que eu sou assim? Não queria ser assim. Você é assim, foi assim que Deus te fez. Sendo assim, do jeito que você é,
Deus quer te fazer de você uma bênção. Ele quer fazer coisas transcendentes em você, através de você. Deus quer fazer de você um vencedor, uma vencedora. Porque é assim, quanto mais nós aceitamos a nossa humanidade, mais próximos do Senhor nós estamos. Porque o ser humano que está mais perto de Deus, ele é mais humano. Ele é mais parecido com o que o ser humano foi criado para ser. Então, quando o ser humano está longe de Deus, ele fica parecido com um animal. Lá em Romanos capítulo 1, quando o apóstolo Paulo está falando sobre aquelas pessoas que conhecem a Deus, mas não lhe dão a glória devida com as suas vidas, mas se afastam de Deus, Deus deixa com que eles vivam de acordo com os seus instintos. E aí eles vão se tornando animalescos. As vidas deles se tornam parecidas com vidas de animal. É mais ou menos o que Deus faz com Nabucodonosor, aquele rei orgulhoso. Ele não reconheceu e não deu glórias a Deus, e Deus fez com que ele vivesse, por 7 tempos, alguns intérpretes são 7 anos, como um animal. Cresceu pelo no seu corpo, cresceram as suas unhas, e ele pastava como um animal. O ser humano que vive de maneira transcendente, que vive num relacionamento íntimo com Deus, ele é mais humano. Ele não é um super-humano. Não, ele é mais humano. Ele tem necessidades. Sabe, eu cresci em uma família evangélica, E tinha uma ala da minha família que ela era de uma igreja pentecostal. E eles falavam em línguas, E eu cresci assim, olhando essa outra ala da minha família, achando que eles eram mais crentes do que os outros crentes, pelo menos do que eu, da minha família ali, porque nós sempre fomos presbiterianos do Brasil, E não que o presbiteriano do Brasil não fale línguas, mas não é uma prática comum entre nós. E aí eu achava assim que eles eram mais crentes, sei o quê. E foi para mim uma decepção bem grande. Quando eu tinha assim, uns 12 ou 13 anos, eu me lembro de ouvir uma conversa da minha mãe com uma tia, dizendo assim: olha, fulana começou a falar em línguas. Era uma coisa que era celebrada, nas famílias, era celebrada. E aí, depois de um tempo, aquela pessoa que tinha começado a falar em línguas, ela casou-se, e o casamento durou pouco tempo, assim, coisa assim de 2, 3 meses. E eu fiquei sabendo a notícia da separação, e eu fiquei pensando: puxa vida, como assim? Como assim? Como assim foi separar? Não era uma pessoa tão crente. As pessoas que estão próximas de Deus continuam sendo seres humanos, continuam sendo pessoas que têm as mesmas tendências. Estar próximo de Deus não tira de nós a nossa natureza humana. Quando nós estamos cheios do Espírito e quando nós andamos de acordo com o Espírito, então nós fazemos morrer a nossa natureza humana. Mas ela ainda está lá presente, como o apóstolo Paulo chama de o pecado que habita em nós. Ela leva um golpe mortal, mas ainda não morreu definitivamente, ainda não deixou de existir. Se nós não reconhecermos que de fato nós somos essas pessoas que têm as suas naturezas humanas ainda presente, nós acabamos por descuidar da nossa vida e deixamos de viver de maneira transcendente. Então é assim, precisamos de assumir a nossa humanidade. Eu tenho tentações, eu tenho desejos que não são nada santos, eu tenho vontade às vezes de matar um, matar outro. Assumir isso,
reconhecer as nossas dores. É o que Jó faz, né? Ele está sentindo triste, ele vai chorar, ele joga pano se veste com pano de saco, joga cinza na cabeça. Eu estou com dor, eu estou sofrendo, eu estou triste, eu estou angustiado, eu estou com coceira, eu vou pegar um caco de telha e vou me coçar. Nós temos dores, nós somos seres humanos. E quando nós reconhecemos nossas dores, nós podemos tratá-las. Quantas pessoas abandonam a vida de transcendência porque veem as suas características humanas vencerem, por conta desta ideia de que uma pessoa que é crente, uma pessoa que ora, uma pessoa que está junto de Deus, ela não peca, ela não tem tentações. De repente essa pessoa se vê assim e ela fala assim: então eu não sou crente, então o Espírito Santo não habita em mim, então eu não fui salvo porque eu sou tão pecador. Nós somos seres humanos. Enquanto estamos nesse corpo, nós temos as características dos seres humanos. E uma característica que nós herdamos do ser humano, do primeiro pai, Adão e Eva, é a nossa humanidade, o nosso pecado. Esse pecado, ele vai morrendo aos poucos, mas ele só vai morrer definitivamente. A nossa tendência, a nossa natureza humana pecaminosa, só vai morrer definitivamente na glorificação, quando estivermos no céu com Jesus. Então, para vivermos de maneira transcendente, nós temos que assumir a nossa humanidade. Até porque é assim, quando nós não assumimos a nossa humanidade, quando nós não assumimos que nós temos alguns defeitos, algumas necessidades, alguns desejos, é como se você fizesse de conta que não existe, né? Sabe, às vezes está com fome, não, vou tomar um copo de água que já passa, não estou com fome não, né? O que acontece? A fome passa? Não, ela aumenta, não é? Talvez no primeiro momento você consiga até dizer, tudo bem, né? Esqueci. Você esquece, para de pensar nela. Mas ela continua existindo. Ela não deixa de existir. Ela está lá ainda. Não é porque você pensou que não, decidiu não pensar sobre ela, não é que ela deixou de existir. Nós temos que reconhecer. Estou com fome mesmo. Estou com sede. Estou com sono. Preciso descansar. Estou com essa necessidade, estou tendo essa tentação. Assumir, porque quando nós não assumimos, quando nós não reconhecemos, nós corremos o risco de ignorar e sermos surpreendidos. É como se fosse assim. Imagine que você está na tua casa e aí alguém bate palma lá na frente. E você olha da janela e você percebe que é uma pessoa com uma pessoa que te lembra um ladrão, né? Pode ser pela aparência ou pelo uso de alguma arma. Aí você decide não abrir, você decide não lidar com ela. E aí você simplesmente fecha a janela ou fecha a cortina e se esconde. Qual é o perigo? Se aquela pessoa quer mesmo entrar e for mesmo um ladrão, ele vai pular a janela. Então, o certo é você lidar. Olha, eu vou chamar o meu marido, eu vou chamar a polícia. Você dá a resposta que é necessária, reconhecendo que você está diante de um perigo. Somos seres humanos. E muitas das nossas características humanas nos colocam em risco. Muitas delas nós não gostaríamos de ter. Nós não gostaríamos de ter. Nós que somos cristãos, nossa cultura, não gostaríamos de ter. Nós temos uma tendência natural de mentir. Mentir para se proteger, não é? É uma tendência natural. Você é surpreendido numa situação e você tem vontade de mentir. Às vezes não mente, a maior parte não mente. Mas a presença dessa tendência está lá. Então eu reconheço, eu sei que a minha natureza
humana, pecaminosa, me conduz a isso. Eu sei disso, então eu coloco isso aos pés da cruz e eu peço que Deus me ajude. É aquele negócio. Eu sei onde eu estou aqui no shopping. Então tá. Então qual é o caminho que eu tenho que seguir? Eu tenho que ir para a esquerda ou para a direita? Quantas lojas eu tenho que caminhar? Uma vez que você aceita, que você assume onde você está, quem você é, você agora tem condições de poder caminhar, de poder fazer algo, de poder escolher o caminho certo, de saber para onde você vai. Queremos pensar sobre como viver de maneira transcendente. Viver de modo transcendente não é olhar para os problemas e falar assim, isso não me afeta em nada, isso aqui. Não, às vezes dá raiva, às vezes dá vontade de matar, cara, esse político. Às vezes dá vontade de matar essa pessoa. Às vezes dá vontade de matar um estuprador. Dá vontade. Mas se coloca nos pés da cruz. Viver de maneira transcendente requer que a gente assuma a nossa humanidade. Você às vezes nega quem você de fato é. Quando é que você nega quem de fato você é? Agora, melhor, o que você tem em você, que característica sua que você não gostaria de ter? Que característica do fato de ser um homem, do fato de ser uma mulher, que você não gostaria de ter? Que característica? Eu te convido a colocar essa característica aos pés da cruz. Você é um ser humano que viveu numa cultura e você carrega dentro de si uma bagagem cultural muito grande. E não dá para fazer assim uma oração forte ou então um banho de arruda e você se livrar da bagagem cultural. Não tem jeito. Nós temos uma característica, uma natureza que é da humanidade e da nossa humanidade e também da cultura onde nós vivemos, que nós não conseguimos livrar-se delas. Qual característica da sua personalidade, da sua maneira de pensar e de agir, é fruto da cultura na qual você foi criada, na qual nós vivemos, que você não gosta? Tem alguma característica? Talvez você não gosta desse jeito, de sempre querer dar um jeitinho. Talvez você não gosta desse jeito, de sempre querer levar vantagem. É hora de reconhecer, falar assim, eu tenho mesmo isso. Isso faz parte de quem eu sou, da forma como foi criada, do fato de eu ser um ser humano. Mas eu quero render isso aos pés da cruz. Você conhece e rende-se. E você fala assim, Jesus, venha em mim o teu reino e faça em mim a tua vontade. Venha em mim o teu reino vem em mim, vem reinar em mim. Lembra daquela música? Sobre toda a terra tu és o Senhor. E aquela música fala assim, vem reinar de novo em mim. Vem reinar no meu modo de pensar, vem reinar no meu modo de falar, vem reinar em mim. Nós reconhecemos, assumimos e pedimos que o Senhor venha reinar com o seu Espírito. E isso nos ajuda a vivermos de maneira transcendente, sem negar quem nós somos, mas rendendo aos pés de Cristo e pedindo que Ele manifeste o seu querer e a sua vontade e o seu domínio soberano sobre quem nós somos. Convido você a orar. Quinta-feira nós vamos continuar falando sobre isso. Quinta-feira aqui no YouTube mesmo, no Facebook também. Deixa aí o seu comentário, deixa aí o seu like, o pedido de oração. E quinta-feira nós vamos continuar falando e vamos terminar esse assunto. Vamos orar nessa hora? Pai, o Senhor nos fez da maneira como somos. Deus, e o Senhor fez o ser humano reto. E nós nos perdemos em muitos caminhos, Pai. E nós pedimos agora, Senhor Deus, que o Senhor nos tome nas tuas mãos e que o Senhor conserte os nossos caminhos. Nós queremos ser plenamente humanos, como o Senhor fez, porque tudo que o Senhor fez é bom. Ajuda-nos, pois, te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.
Deus te abençoe. Até quinta-feira.